Segundo o quê? Segundo o jornal Folha de São Paulo, Jair Bolsonaro e o Partido Liberal devem lançar praticamente toda a família do ex-presidente para tentar uma vaga no Senado em 2026. Flávio Bolsonaro concorrerá à reeleição pelo Rio de Janeiro, enquanto Michele Bolsonaro deve concorrer pelo Distrito Federal. Já a candidatura do deputado federal Eduardo Bolsonaro será por São Paulo. Também é dada como certa, aliás, a candidatura do Eduardo Bolsonaro ao Senado por São Paulo. Carlos Bolsonaro, a princípio, seria candidato à Câmara dos Deputados, mas também pode concorrer ao Senado, mais por Santa Catarina ou Mato Grosso. Professor Marcelo Suano, o que o senhor acha dessa estratégia, se que é fato ou não, né, que foi anunciada pela Folha de São Paulo? Você já foste no ponto inicial para mim, né? Eu sempre leio aquilo que sai no jornal Folha de São Fake exatamente para verificar a fumaça. Folha de São quê? Folha de São Fake, porque a gente olha assim, a gente nunca sabe, afinal de contas, se aquilo é fumaça. É uma fumaça, mas a gente não sabe se aquilo é fogo, o que é de real. Então eu olho e agora eu vou procurar em outros ambientes, em outros lugares, para ter informação completa, para verificar se é Folha de São Paulo ou Folha de São Fake. É o fato. Primeiro tem que ser confirmado. Independentemente disso, é interessante que para o presidente Bolsonaro, eu particularmente, eu tenho muitas ressalvas quando se cria um determinado grupo familiar no poder. Mas isso é uma perspectiva minha. No entanto, o presidente Bolsonaro precisa de mais do que nunca de indivíduos que estejam ao lado dele. E, nesse sentido, é necessário, tática e estrategicamente, que os membros familiares entrem para a política, da mesma forma que entram indivíduos que vão, de alguma maneira, apoiá-lo, em especial no Senado. O Senado é que hoje é o ponto mais frágil desse sistema de pesos e contrapesos, porque ele não faz nada que preste. A estratégia é justamente essa. Então é necessário. Eu, particularmente, não gosto, mas tática e estrategicamente, é essencial e necessário que ele tenha mais membros ali. Mas a estratégia é justamente essa. Isso foi anunciado no SPAC esse final de semana. Sim, eles falaram a respeito disso, para colocar essas pessoas dentro do Senado, porque o nosso Senado não faz absolutamente nada. É o único que tem a prerrogativa de fazer alguma coisa diante do Judiciário, e a gente não vê nenhum tipo de ação. Posso fazer uma consideração o mais importante é o Senado mesmo. Posso fazer mais uma consideração? Já que o nosso Congresso conservador... Sabe por qual razão eu particularmente aceito, por mais que, por princípio, não gosto da ideia, mas eu aceito por uma razão muito simples. Ficou muito claro que a primeira coisa que se faz quando se chega lá é trair aqueles que havia prometido que ficaria dentro da mesma linha programática, não é nem ideológica, programática e programa de governo, porque ele foi traído de todas as formas possíveis. Então ele precisa de indivíduos que vão ser leais a ele. Então, justamente. E a Folha de São Paulo, ela coloca como se fosse algo negativo, né? Isso é uma prerrogativa da política. Você precisa se cercar com quem vai ter um projeto político junto com o seu e que vai ser leal a você. O governo Bolsonaro, ele sofreu muitos danos. É negativo. Pois mas na prática assim funciona. Na realidade da guerra que a gente está vivendo. Na prática assim funciona. Você vai ocupar espaço. Exatamente. Ocupação de espaço. E veja só, a gente está partindo da prerrogativa de que essas pessoas, elas vão passar por um processo eleitoral. Então a população vai colocá-los ali. Sim, exatamente. Não é igual o Zé Dirceu falando que acha justo. Exato, que acha justo. Eles não estão... Acha justo sob o ponto de vista de justiça dele, que ele deveria estar lá para um cargo eletivo. Exatamente. Não, nós estamos falando de um processo minimamente... O Toffoli falou a respeito disso. Lá é muito peso. 5 senadores é muito peso. Fora que Senado é uma eleição majoritária, né? É. Então não tem aqueles cálculos malucos do coeficiente eleitoral, não é? Então realmente a população tem um poder muito grande. Dos 513 deputados aqui, acho que por volta de 30 foram eleitos pelo voto. O resto foi puxado pelo coeficiente eleitoral. É isso aí. No Senado são 81. Então se é só voto direto, realmente a chance de você colocar o que você está falando, 5 em 81... Eu fui eleito pelo voto direto. Eu tive voto, eu fui votado. Sou eu. O Tiririca. Mas foi um dos únicos que foi eleito pelo voto direto. Foi o Tiririca. Você é do Tiririca que você está falando? Não. Quem é? Quem é? Sei lá, não consegui captar. Nossa senhora, que país vocês vivem? Eu, hein? É do Tiririca, claro. Mas a vantagem que tem no Senado, porque por decisão do Supremo Tribunal Federal, o cargo não pertence ao partido, pertence ao senador.
Ou seja, o fato do presidente nessa, colocar... vai nessa. Não pertence ao senador, porque ele pode ficar sem partido. O problema todo é que ele fica todo o mandato sem partido, ele perde a capacidade de articulação lá dentro. Então ele vai ter que gastar mais dinheiro para ter mais assessores, para impedir os assessores dos demais ficarem atrapalhando o seu trabalho. Então você tem que ter um exército de indivíduos para trabalhar contra os exércitos dos outros que ficam dinheiro jogado fora. Mas ele pode ficar lá dentro sem partido. E essa é uma vantagem que o presidente tem em botar maior número de pessoas ao lado dele. Porque se o partido vier, não, a partir de agora eu quero negociar com o presidente, ex-presidente, porque ele tem tantos bilhões do partido dele. Marcelo, será Não que ele tem. se arrependeu com o astronauta? Eu não Não sei, sei. precisamos perguntar para os envolvidos.